Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Passar primeiramente a convidá-los a assistir o vídeo. Se gostarem, possam curtir, comentar, deixar seu like, se inscrever no canal, que é importante pra gente, para que a gente possa ser indicado pelo YouTube para mais vascaínos em todo o Brasil, beleza? E acabou, né? Acabou agora há pouco, mais uma derrota do nosso Vasco, né? Uma derrota do nosso gigante da colina, lá na linda Cariacica, Espírito Santo, onde sempre abraça o Vasco, né? Toda vez que o Vasco vai jogar lá é casa cheia, os caras recebem o time do Vasco no aeroporto, faz uma linda festa. Hoje quase 20 mil pessoas, né, no estádio, mas o time do Vasco não dá, cara. O time do Vasco é muito limitado e perdemos, né? Volta Redonda chegou a abrir 2-0 no primeiro tempo, poderia até ter sido mais. O Vasco diminuiu no segundo tempo com um belo gol do Gabriel Peck, né, que foi o melhor jogador do Vasco na partida. Teve pênalti com o Pedro Raul que desperdiçou, fez aquela pressão, aquele abafa, né, através do chuveirinho, mas o Vasco não conseguiu empatar. Então uma derrota que faz com que o Vasco não se aproxime do G4, né, nem entre, né. Acabou aqui a quinta rodada agora, se o Vasco vence, o Vasco entraria no G4. Então com a derrota, o Vasco acaba a quinta rodada com um jogo a menos na sexta colocação, né? A classificação para vocês aqui vai estar com o Flamengo com 11, Volta Redonda que venceu foi a 10, junto com a mesma pontuação do Fluminense, Botafogo quarto com 9 e o Bangu quinto com 8 e o Vasco na sexta colocação com 5 pontos apenas, né? Lembrando, só voltar a lembrar que para a Copa do Brasil do ano que vem, apenas os 5 primeiros colocados do Campeonato Carioca vão disputar a Copa do Brasil 2024. Então o Vasco tem que abrir o olho, senão é perigoso a gente ficar fora até da Copa do Brasil do ano que vem, que é onde a competição mais rentável financeiramente no Brasil hoje em dia é a Copa do Brasil, é o que paga melhor, né? Então o Vasco tem que abrir o olho e a 777 Partes tem que abrir o olho também, ver que a gente precisa de peças, cara, não tem jeito. O Vasco vem, igual eu falo, o Vasco vem numa reformulação, é difícil, é pesado, não é fácil. O Vasco aí tá para fechar a sua 11ª contratação, mas a gente sabe que precisa de mais uns 5, 6 atletas aí para o Vasco pelo menos passar um ano tranquilo, sem esse risco ou susto de voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então o Vasco vai precisar de peças, porque a gente vê, o setor todo defensivo do Vasco é novo, né? A gente jogou com o Ivan, os laterais Puma e Piton e a dupla de zaga Léo Pelé e Robson Bambu, né? Então a gente vê que não é um time muito bem defensivo, né? O Robson Bambu horroroso, mais uma partida horrível desse cara, não sei como o scout do Vasco conseguiu alguma coisa nesse cidadão que trouxe ele pro Vasco. Lógico, ele vem de empréstimo, mas não dá para entender. E no meio ali a gente jogou Zé Gabriel e o Jair, né? O Jair muito abaixo, né? Até com a bola conseguiu jogar, mas o Zé Gabriel não acerta nada, não acerta passe, não acerta nada, é um jogador que não ajuda o Vasco em nada. Esse aí é caso de polícia, tem que saber quem foi que fez o contrato desse cidadão, que ele fez um contrato longo com o Vasco, um jogador horrível, horrível. Eu tenho certeza que na base do Vasco tem algum jogador melhor do que esse cidadão aí, que não é possível, cara, não é possível, que o Vasco joga numa linha de 3, né? O que acontece? O Vasco espeta os dois laterais do Vasco, né, que é o Piton na esquerda e o Pumba na direita, e joga espetado lá na linha e faz uma saída de 3, com o horrível do Robson Bambu aberto pela direita, aí o Zé Gabriel desce para centralizar no meio deles e o Léo Pelé joga pela esquerda, né? Quando a bola chega no Léo Pelé ainda consegue sair para jogar, que é uma coisa que eu não gosto muito, né, de zagueiro armar jogada, né? Armar jogada que eu falo é armar mesmo, né? Que você pega a maioria das vezes do Léo Pelé, ele tá acima da linha do meio de campo, né? Já tá no campo de ataque do Vasco, né? Isso me incomoda muito, esse tipo de zagueiro que sai muito para jogar. Tanto que você pode ver todos os lances que ele erra, toda hora tem que correr para trás, né? Erra passe. Lógico, ele acertou no passe hoje do Gabriel Peck, né? Saiu do pé dele o passe pro belíssimo gol do Peck, mas errou alguns passes e quando erra tá o buraco lá atrás, meu amigo. Quem tá lá, aí ele erra, que é o melhor zagueiro do Vasco, sai. Quem tá lá para cobrir ele é Zé Gabriel e Robson Bambu, que corre para trás o tempo todo e é um Deus nos acuda, né? Quando sobra esses dois caras lá atrás. Então é preocupante demais esse jogo do Vasco hoje, principalmente também pelo Alex Teixeira, né? Mais uma vez, pô, a gente gosta do Alex Teixeira, é cria do Vasco, cria da base.
Mas, pô, muito lento, cara. Muito lento. Para que joga naquela posição, não consegue achar um passe para ninguém. É só passe de lado, conduz a bola demais. Não dá, pô. Não dá, não dá. Não dá. Alex Teixeira vem provando, a gente ficou naquela expectativa, né? Se um time, quando tivesse um time mais organizado, ele conseguiria render. Mas a gente viu também que não vai ter como com o Alex Teixeira. A gente vai ter que ir atrás de um 10. Ou então vamos ter que aguentar o velhinho aí pro brasileiro, pô. O Nenê, querendo ou não, fez falta hoje pro time do Vasco. Isso é preocupante demais. O Nenê fazer falta pro time do Vasco, um cara que vai fazer 42 anos. Então o Vasco, dependendo de um cara desse para disputar um campeonato brasileiro pesado do jeito que vai ser esse BR 2023, é complicado, pô. Aí a gente joga com um dos nossos dois garotos, né? O Peck fez uma excelente partida. O Figueiredo, que não foi tão mal assim, né? Foi até bem também. Mas assim, não tem, né, cara? Não tem aquele negócio do um contra um e cair pra dentro mesmo, pra dentro em direção ao gol. Muito estabanado, toma decisões erradas o tempo todo, os dois, né? Tanto o Peck quanto o Figueiredo, que é coisa da idade também, a gente tem que relevar isso também. E a gente não pode deixar de falar também de Pedro Raul, né? Que eu vou te falar, o Pedro Raul tem umas 4 partidas aí, 3, 4 partidas que ele jogou pelo time principal do Vasco aí, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, até lá na Flórida Campeonato também, que ele errou gol de cabeça, movimento errado, errou gol de perna direita, de perna esquerda, movimento errado. Se ele tá com a camisa do Goiás, ele já tinha feito seus 2, 3 golzinhos, tá? Isso é um fato. E hoje assumiu uma responsabilidade que eu acho que foi mais desespero, né? Lógico que tem aquele negócio para querer tirar o peso do primeiro gol, né? É uma responsabilidade que eu acho que não era dele, para mim era o Alex Teixeira, que era para ter batido o pênalti. Mas ele quis fazer, e aquele negócio da faca de 2 legumes, né? Porque é o seguinte, se ele bate, faz o gol, pô, beleza, tira a pressão. Mas aí aconteceu justamente o que era mais perigoso, dele errar o pênalti. Que aí depois que ele erra o pênalti, aí acabou, pô. Aí acabou o homem. Ele que fazia um pivô legal, saía ali pra... Como a bola não chegava na área, ele saía muito para fazer o pivô pros caras, dava de primeira. Depois que ele errou o pênalti, acabou o homem, furou, a bola batia e escapava. Então, vai precisar, tem que botar na cabeça que as coisas vão acontecer lá. Carioca é para o time pegar corpo, se encorpar para o Campeonato Brasileiro. Não adianta jogar pressão toda para esse elenco por causa do Carioca. Mas é preocupante por causa da classificação para a Copa do Brasil. Isso é o que me preocupa mais. Não é questão de disputar as semifinais do Carioca. Isso para mim é lógico, eu quero que o Vasco dispute finais, quem sabe seja até campeão. Mas se o Vasco não se encorpar, se o Vasco não arrumar esse time, não trazer mais atletas para ajudar esse elenco, se a gente for com esse elenco brasileiro, aquela tranquilidade que eu pensava que a gente ia ter de não ter susto de cair, se for com esses atletas aí, é complicado. Complicado. Até porque se a gente olhar para o banco de reserva, a gente não tem peça de reposição. A gente tinha quem hoje para entrar? Entrou o Egnaldo e entrou o garoto lá da base, lá, o Eric lá, pô, o Eric Marcos da base. 2 garotos da base, então não pode, pô. Para um time desse tamanho tem que ter jogador de peça, jogador de peso. Então tomara que a Sete traga atletas, a gente tem que entender essa reformulação que o Vasco vai passar. Mas os caras têm que mexer, e o Barbieri tem que entender também que tem atletas que a gente não aguenta mais, que é o caso do Robson Bambu e do Zé Gabriel. Pô. Esses atletas não podem mais vestir a camisa do Vasco, pô. Não tem condição nenhuma. Não podemos deixar falar também do Ivan, né? O Ivan, pra mim, que falhou no primeiro gol dos caras, apesar de uma lambança ali do lado esquerdo, do lado direito do Vasco, que é horrível, que é o Robson Bambu e o Puma. O Puma até agora não mostrou para que veio, né? Enganou em algumas partidas, deu 1, 2 passes, mas não mostrou tudo que falaram dele. E o Ivan, eu acho que quando o Léo Jardim estiver bem, o Ivan vai sobrar também nesse time. Então vamos torcer, né? O Vasco já tem jogo já na próxima quinta-feira, então não dá nem para ficar muito lamentando. Torcer para que a gente possa absorver algumas coisas positivas, né? As pouquíssimas que tiveram, e possa corrigir os muitos erros que o Vasco teve nessa partida dessa noite contra o Volta Redonda, beleza? Então a gente volta a se falar no próximo vídeo aí de pré-jogo. Abraço!